Queridos e amados irmãos, eu vos convido a nós fazermos nossa meditação no Salmo de número 83. Em nossas conversas, eu muitas das vezes declaro, muitas das vezes eu confesso ao nosso irmão Elvio que eu sou cego e tomo uns sustos. Porque eu não sei quantas vezes eu já li esse Salmo 83. Muitas vezes. Não sei dizer quantas. Mas esta semana, lendo este salmo na minha leitura devocional, eu ainda estou no livro dos Salmos, no Velho Testamento, no Novo eu já cheguei em João. E parece até que eu nunca tinha lido esse salmo. Lendo essas letras, me saltou aos olhos. E eu fiquei meditando e pensando, não só ele, mas o Salmo 82 também me chamou muita atenção, tanto é que eu fiquei em dúvida, quando o pastor pediu para que eu hoje trouxesse a mensagem, a pregação, eu fiquei em dúvida de qual dos salmos eu escolheria. Aí eu escolhi o Salmo 83. Depois da escola dominical, eu estava quase mudando de ideia, tenho que escolher outro texto, pelo que foi falado aqui hoje de manhã na escola dominical. Mas como eu já tinha me preparado durante a semana lendo, já estava meditando, e ontem assim eu deixei o dia para esse assunto, eu falei, tá bom, eu vou pregar nesse mesmo salmo. E os irmãos falam assim, o irmão está sendo repetitivo de muitas coisas que foram ditas hoje de manhã. Peço aos irmãos que ouçam apenas. Leiamos o salmo, é um cântico, salmo composto por Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeebe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor,
és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Eu fico perplexo ainda quando ouço dizerem que Deus rejeitou Israel. Como pode Deus ter rejeitado Israel? Como pode o Senhor, nosso Deus, ter rejeitado a sua herança? Como pode ser isto? Realmente é impressionante como os homens, eles se opõem à palavra de Deus. Os irmãos, olha, uma coisa que... Olha alguns termos que estão nesse salmo, veja bem. O versículo 2 diz assim, olha... Os teus inimigos se alvoroçam. Os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eu digo a todos aqueles que odeiam a nação de Israel. Hoje eu escutei, os irmãos sabem que eu já falei isso, né? já de púlpito aqui na frente, que eu, quase todos os domingos, eu assisto o canal da Aline, aquela gaúcha, filha de judeus, que agora mora em Israel e ela é guia turística, mas ela tem um canal do YouTube muito famoso, e eu assisto quase todo domingo Israel com a Aline, e ela recebeu lá no chat, né? Uma pessoa, uma brasileira, dizendo assim: eu não entendo, eu não compreendo como é que tem tanta gente que odeia Israel. Por que odeiam tanto Israel? E ela falou: eu também não sei dizer. Olha, eu vou dizer sinceramente para os irmãos, eu acho que eu sei dizer por quê. E eu vou trazer aqui algumas razões pelas quais eu sei dizer por que tanta gente odeia a nação de Israel. E olha só, hein? Olha o versículo 4. Dizem, esses que não gostam de Israel, dizem: risquemo-los de entre as nações. Risquemo-los de entre as nações. E não haja mais memória do nome de Israel. Olha, na história toda, várias vezes tentaram fazer isto e não conseguiram. E eu vou dizer, continuem tentando, vocês nunca vão conseguir, jamais. Eu posso dizer jamais, porque não sou eu que digo jamais. Quem diz jamais é a própria palavra do próprio Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que está dizendo aqui na sua palavra: jamais. Jamais. Olha, os romanos tentaram fazer isto. No ano 70, os romanos tentaram apagar Israel da face da terra. Não conseguiram. Os judeus ficaram espalhados pelos domínios do Império Romano, principalmente a Europa. Na Idade Média, os europeus culparam, né, a peste negra que ceifou mais ou menos cerca de 25 milhões de pessoas. Isso foi no pico, no ano, o auge da peste negra foi 1358, se não me falha a memória. E adivinha o que eles fizeram? Culparam os judeus, era bruxaria. Era a feitiçaria dos judeus, morticínio dos judeus. Espanha e Portugal, ali na Idade Média, ali logo quando começou aquela loucura toda da Inquisição e tudo, foram perseguidos. A Espanha foi um mar de sangue contra a nação de Israel.
Os judeus expulsos da Península Ibérica foram recebidos na Polônia. Eu esqueci o nome do nobre. Daqui a pouco, sem querer, eu vou acabar lembrando, né? Que foi o que falou para os judeus irem para a Polônia. E lá eles foram e ficaram 800 anos prosperando e fazendo a Polônia também prosperar. Mas talvez, para a memória mais próxima de todos aqui, na esquina da história, que é pouco, isso para a história é poucos anos atrás. Há 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, o que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com a sua doutrina de extermínio aos judeus, quase matou todos os judeus. Mataram milhões, mas não conseguiram. E nem vão conseguir. Vão riscar Israel do mapa? Hoje estão falando de novo. Aquele grupo terrorista chamado Hamas diz que vai riscar Israel do mapa. Os ayatolás da República Islâmica do Irã dizem que vão riscar Israel do mapa. Há um tempo atrás aí também, coisa de 60, 70 anos atrás, o tal do Gamal Abdel Nasser dizia que ia acabar com os judeus. Não conseguiu. Saddam Hussein prometeu também que iria acabar com os judeus, mas não vão conseguir jamais, jamais. Mas aí, meus irmãos, o texto diz assim, lá no versículo 9, aí vem o seguinte, olha só que coisa interessante. Deixa eu ler, eu parei aqui no 4, né? 5 em diante. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Quem? As tendas de Edom, os ismaelitas, ou seja, os árabes, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, os filisteus, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui um braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon. Os irmãos são leitores da Bíblia. No livro dos Juízes, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23, conta a história que Deus levantou um juiz em Israel. Israel estava sendo duramente dominado por Jabim, um rei cananeu. E esse rei cananeu devastava a nação de Israel. E Deus chama a Gideão para libertar o seu povo. E o interessante dessa história é o seguinte, que quando Gideão é chamado e se apresenta e começa a reunir o povo de Israel para se defenderem dos seus inimigos, o exército dos seus inimigos era maior. Ele arrebanhou 32 mil soldados de Israel inteiro para lutar contra o exército que numericamente era superior. Mas aí que vem os detalhes. Deus fala assim, tem muito povo. Reúne-os e diz assim, olha, aquele que está com medo, aquele que está com o coração tímido, aquele que tiver aí qualquer coisa que não queira ir para a guerra, não vai atrapalhar, pode ficar. Aí, desses, 22 mil foram embora. Dos 32 mil, eles ficaram com 10 mil. Se já estava difícil, agora ficou muito mais difícil ainda. Mas o pior estava por vir. Deus falou, ainda tem muita gente. Leva-os ao ribeiro de Quizon
e lá você vai separar aqueles que vão tomar água, bebendo água, daqueles que levando a mão à boca, daqueles que vão se jogar na água de sede e vão ficar que nem lambendo, que nem um cachorro a água lá. Separa os que estiverem levando a mão à boca e que estão vigilantes. E desses sobra apenas e tão somente 300. Mas é com esses 300 que Deus manifesta um grande livramento na história de Israel, para dar a entender, irmãos, e também há que tiver algum judeu me assistindo pelo YouTube agora, escuta, filho de Israel, israelita, judeu que tiver aí no YouTube, na internet me vendo, e os irmãos que estão aqui, escuta, Deus não depende de quantidade de homens. Interessante que os midianitas, eles não estavam sozinhos, eles tinham aliados, tinham outros povos que estavam com eles. E Deus levanta Gideão, só que na hora que ele pede, Deus mandou, olha, distribui esses 300 com tochas na mão e com cântaros. E joguem o cântaro. Na hora que jogar o cântaro, gritem, toquem a trombeta e gritem. Né? Por Deus e por Gideão e por Israel. E ali diz a palavra de Deus que o acampamento dos midianitas, que estavam associados com os outros povos, se levantou. E a palavra do Senhor que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que a espada de um foi contra o outro. Fica sabendo, viu, judeu e os irmãos aqui, que não é a força dos judeus, não é a força, o braço humano, que vai garantir a vitória a Israel. Quem garante é o próprio Deus, que sustenta a sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Esse termo velar está relacionado com guarda. O que é um guarda? Olha, tem um soldado, ele está guardando o quê? Ele está velando. Ele está velando para o quê? Ele está velando para defender. Ele está velando para lutar ao seu lado, a seu favor. É um guarda, pois o guarda de Israel, nosso Deus, ele não é apenas aquele que vela por Israel. Ele está escrito que ele vela sobre todas as nações. E Jeremias, quando teve aquela visão, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Vejo uma amendoeira. Em hebraico, a palavra amendoeira é igualzinha quase à palavra vigilância, vigiar. E Deus fala: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. E Deus vela sobre todas as nações. Sim, Deus vela, Deus protege, Deus guarda, mas Ele guarda também porque Ele é um guardador do quê? Ele é um guardador da justiça, Ele é o guardador da verdade, e Ele se alteia contra toda a impiedade que os homens pratiquem. Então o salmista começa a dizer assim: então faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor e tornaram-se adubo para a terra. Jabim, ele era um general, vamos dizer assim. Jabim, ele tinha ao seu dispor 900 carros de ferro, ou seja, ele tinha uma das tecnologias mais desenvolvidas de armamento de guerra para aquela época. Podemos dizer que o exército comandado por Jabim, né, ele era um exército quase que imbatível, pois esse exército
Deus o humilha completamente. Deus levanta o seu servo Baraque, juiz em Israel, e Baraque consulta uma profetisa chamada Débora, e Débora diz assim: olha, Baraque, você tinha que sair sozinho para perseguir esse homem, mas Deus vai dar a honra a uma mulher. Baraque sai com o exército de Israel e destrói esse numeroso exército com seus 900 carros de ferro. E Jabim, Sísera, comandante, general, marechal desse exército, sai correndo da batalha. E ele entra, na sua fuga, ele entra na tenda de Éber, o queneu. Éber tinha uma mulher chamada Jael. Éber não estava lá. E Jael estava à frente da tenda, e ele: me esconda, me dê água para beber. E Jael coloca ele dentro da tenda, o cobre, e lhe dá leite. Ele toma o leite, e depois de tomar o leite, a Bíblia diz que ele tem um pesado sono, porque ele estava extremamente exausto. Ele correu, ele fugiu a pé, ele correu, ele saltou da sua carruagem e fugiu a pé. Esta mesma Jael, esta mulher, foi lá fora, tirou uma estaca das suas tendas, pegou um martelo, ele cravou o crânio a Sísera, cravou de tal maneira que o crânio inteiro foi perfurado a ponto da estaca cravar no chão. Então a profetisa Débora, ela compõe um cântico que se chama Cântico de Débora, e ela fala da valentia de Jael, que cravou na fonte a cabeça do inimigo de Israel. Ou seja, uma humilhação completa para um general de um exército que se dizia tão poderoso, cair pelas mãos de uma mulher. Se Deus tiver que fazer um país cair pela mão de uma mulher, seja ela dona de casa, seja ela manicure, cabeleireira, ou o que for, cai. Eu já citei aqui durante o culto de semana, que não houve rei mais orgulhoso, vaidoso do que Nabucodonosor. Quando Daniel lhe entrega a profecia que ele iria comer capim como um animal de carga, como um boi, como uma mula, como um cavalo, ele não deu atenção ao profeta. Mas 7 anos se passaram ele comendo capim, a erva do campo, com os bois, com o gado. Ele diz: olhei para o céu, e ele, não é Daniel, viu? Está escrito no livro de Daniel, quem escreveu foi ele mesmo, Nabucodonosor. Olhei para o céu e vi que os céus governam. Quem governa é o céu, não são os homens. Então aqui nós temos os exemplos da história. Está passando muito rápido o tempo, deixa eu me adiantar. Sejam seus nobres. Então ele virou um adubo em Endor, o Sísera, o comandante, general do exército fortemente armado. Sejam seus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e Zalmuna,
Juízes, capítulo 8, versículo 12. Eram esses dois aqui, Zeba e Zalmuna. Esses dois aqui, eles eram extremamente arrogantes. Porque Gideão falou para o moço dele, mata esses dois aqui. Aí o moço hesitou, porque o jovenzinho devia ter o quê? 14, 15, 16 anos, creio eu. E saiu para a batalha. Muito jovem. Talvez uma pessoa simples do campo, um agricultor. Uma pessoa muito humilde. Nunca tinha levantado sequer a mão para alguém. E o jovem temeu. E os dois chegaram e falaram assim na face de Gideão: pois tal a fama, tal deve ser a valentia do homem que tem essa fama. Mas acabaram de falar e acabaram de ser destroçados por Gideão. Significa o que isso, meus irmãos? O mundo, ele zomba de Israel. As nações, elas têm desprezo por Israel. As nações têm desprezo, humilham, zombam de Israel. Mas tudo bem, vamos lá. Que disseram, apoderemos, os dois, disseram, apoderemos-nos das habitações de Deus. A única coisa que eles se apoderaram foi da sepultura, que se seguiu a sua altivez. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Uma referência direta a isto está no livro do profeta Isaías, no capítulo 17, no versículo de número 13, que diz: rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha, os montes, a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Deus vela sobre Israel, Deus vela sobre as nações, e as nações, se elas não se arrependerem diante de Deus, será assim o seu fim. Alguém poderá dizer: você não tem medo do que você está falando? Não, porque a autoridade que está acima de mim é que está dizendo. E a autoridade que está acima de mim está sobre ti. Sobre todos aqueles que nos ameaçarem. E sobre todos aqueles que tiverem poder para isto. Vamos lembrar, irmãos, uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês se lembram que Jesus Cristo um dia falou assim: não temais os homens que podem vos matar. Eles só podem vos matar. Antes temei a Deus, que pode te matar e te levar para o inferno. A esse vocês têm que temer. Aos homens não os temais. Eles só podem te matar. É o máximo que um homem pode fazer. Quiseram matar Israel, destruir Israel? Quiseram. Vão conseguir? Nunca vão conseguir. Bem como a todo o povo de Deus. Sempre vão perseguir o povo de Deus. Como um fogo devora um bosque, e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a sua tempestade, e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de vergonha, enche-lhes o rosto de ignomínia, vexame. Eles vão passar por um vexame. Eu acho que eu ainda tenho lá em casa, é porque faz tempo que eu não mexo nessas coisas. Eu tenho um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e tem uma hora lá que o locutor que está falando
No documentário ele diz assim que os SS, que era aquela guarda de gente mais fanática do nazismo, e que eram os que mais perseguiam os judeus, porque era a guarda pessoal que defendia aquele homem, e também eram eles que guardavam os campos de concentração, foi dado a eles, a guarda dos SS. E ele diz assim, que eles já estavam perdendo a guerra na Batalha de Berlim, que foi a última batalha, e o locutor ele diz assim, mesmo sabendo da derrota, eles não enterneciam o coração, mas eles se endureciam. Quer dizer, o fim era iminente, estava às portas a sua destruição completa, e eles não se enterneciam. Enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Agora há pouco eu disse para os irmãos que a Aline, alguém lá, falou, eu não entendo esse ódio contra Israel. E eu disse assim, eu posso dizer que esse ódio contra Israel tem explicação. Sabe qual é a explicação? A explicação é a seguinte. Uma vez eu falei para uma pessoa. A pessoa falou para mim assim, por que Israel é escolhido? Por que Israel? Porque os judeus... Falei para ela, querida e colega professora, se Deus tivesse escolhido o povo Tupi-Guarani, vocês estariam com o mesmo ódio para com o povo Tupi-Guarani. O problema não é o homem judeu, não é o israelita. O problema é Deus. Seu ódio é contra Deus. O ser humano, na sua natureza, odeia Deus. E Deus tem um detalhe, por que odeiam a nação de Israel? Porque Deus enviou o seu Filho que se encarnou em Israel, e ele é de carne e osso, um israelita, um descendente de Abraão, Isaque e Jacó, filho de Maria, e de um carpinteiro chamado José, da tribo de Judá, judeu de judeus. E aí eu não entendo, porque eu falei aqui no começo da minha fala, eu disse assim, como é que Deus rejeitou Israel? Como que pode ser isso? Se você, a primeira folha do Evangelho, o Novo Testamento, você abre o primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, e fala dos seus antepassados. Como é que pode? Amados irmãos, Paulo se diz, sim, o apóstolo Paulo, ele diz, eu sou judeu de judeus, eu sou daquela tribo que se manteve fiel à tribo de Judá, à tribo de Benjamim, eu sou benjamita. Na minha idade, eu superava a qualquer um nos preceitos da minha religião, e eu sou da seita mais rigorosa da nossa religião, do judaísmo. Eu sou fariseu, e eu fui um fariseu, detalhe, eu fui um fariseu criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da história do judaísmo. Na minha idade ninguém me superava quanto ao conhecimento das escrituras e à observação da doutrina, dos preceitos do judaísmo, ninguém. Este mesmo Paulo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, queridos irmãos, olha o que ele fala.
para as pessoas que vivem dizendo que Jesus Cristo, Deus rejeitou a nação de Israel. Olha, Israel está rejeitado. Escuta só o que Paulo... Estava fácil, era só eu tirar isso daqui. Olha só o que Paulo fala, olha só o que Paulo diz pelo Espírito Santo. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Toda vez que os irmãos leem circuncisão na Bíblia, está falando de um judeu, de um israelita mesmo, tá? Jesus Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Olha, presta atenção nos detalhes. Em prol da verdade de Deus. Como assim em prol da verdade de Deus? Deus, quando escolheu Abraão, Isaque e Jacó, os pais de Israel, fez promessas. E como Ele é Deus, e Ele não pode negar o que Ele mesmo falou, Ele enviou Jesus Cristo em prol da sua própria verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Agora, detalhe, vai entrar para o nosso lado também. E para que os gentios, agora, quem estiver assistindo no YouTube, e nós todos que estamos aqui, que ninguém aqui é judeu, todos somos gentios. Eu não sei se eu tenho antepassado judeu, eu vim lá de Pernambuco. De Pernambuco, em Recife, tinha muito judeu lá, viu? Muito cristão novo, que botou o nome de Rocha, que é o nome de solteiro da minha mãe, que é o nome da família da minha mãe, os Rocha. Isso é Rocha, é nome de cristão novo. Rocha, terra, Laranjeira, Limoeiro, Pereira, Macieira, Ovelha, tudo quanto é nome assim, é de cristão novo. Vai que eu tenho, eu não sei. Mas o que isso vai alterar? Não altera nada, ou altera muito. Por quê? Porque Jesus nos salvou, irmãos. Eu posso ser gentil que for, porque olha só o que diz aqui. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos aos gentios com o seu povo. Alegrai-vos aos gentios com o seu povo, o povo de Israel. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, esse salmo, irmãos, parece que ele mostra um Deus vingativo e irado, e de fato é, porque ele é justo. Mas como nós sempre falamos, e os irmãos aqui, o irmão Celso falou hoje na aula de manhã, todos os profetas profetizaram o juízo de Deus, mas sempre profetizaram o quê? Sempre profetizaram uma mensagem de esperança, de salvação, que esse mesmo Deus promete dar a todos aqueles. Para concluir, meus irmãos, o irmão pregou um salmo falando só de Israel, só do judeu. Não. Todo aquele que se converte, todo crente verdadeiro também é odiado por aqueles que não creem em Deus. Ou seja, assim como Israel é perseguido, a igreja também na história ela é perseguida. Todo cristão verdadeiro, na história, ele é perseguido e continuará sendo perseguido. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos ofereceu Jesus Cristo, que veio, que se encarnou como um filho de Israel, como um israelita genuíno.
como um israelita, um varão israelita perfeito, um hebreu de hebreus, um judeu perfeito. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá e nos oferece a vida eterna. E por que, meus irmãos, tanto ódio a Israel e a igreja? Porque os homens odeiam, não é Israel, não é você crente. Olha, eu odeio o crente. Você não odeia o crente. Você não odeia Israel. Você odeia a Deus. Quando Paulo perseguia aos judeus, aos cristãos, desculpa, quando ele cai do cavalo, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por quê? Persegue os meus... Não, os meus irmãos, não. Por que me persegues? O mundo, as nações estão perseguindo hoje Israel para o seu próprio fim, para a sua própria desdita. A palavra de Deus diz que Deus vai colocar um julgamento. O julgamento dele, nós temos, por exemplo, relatado em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, diz assim: quando Paulo está pregando no Areópago, lá no centro de Atenas, ele diz: agora, porém, ele está lá no meio do discurso dele, quando ele vai terminar o seu discurso, ele fala com estas palavras solenes: agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, Jesus Cristo, ele voltará e ele vai julgar todas as nações. O exemplo de Oreb, Zeeb, Midianitas, etc., é um exemplo para o mundo inteiro saber que Deus guarda o seu povo e todos aqueles que se alteiam, se levantam contra ele, serão destruídos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, os irmãos, os discípulos e as testemunhas estavam lá olhando. Jesus, ele vai falando e ele vai subindo aos céus, no Monte das Oliveiras. E aí diz a palavra de Deus que dois varões, que a gente sabe que são anjos de Deus, dois varões dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu, vendo esse Cristo que vos foi assunto ao céu? Pois ficais sabendo que este mesmo Senhor que foi assunto aos céus, descerá do mesmo modo como o estás vendo. Agora eu quero terminar dizendo assim: vocês que ficam zombando, e a igreja também acorde, porque Jesus, ele vai voltar. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar num abrir e fechar de olhos. E ele vai voltar, e a palavra de Deus diz assim, que ele voltará com poder e grande glória. Ele voltará com toda a autoridade e com a glória dos céus. E ele vai assentar no seu tribunal. E ele vai julgar todas as nações, ele vai julgar todos os homens. Agora é o seguinte, paralelo do Salmo. Eu falei de um salmo falando de Israel, da nação de Israel. E esse salmo é válido até hoje. E é válido até o dia de se cumprir a profecia. É espelho para a igreja e é espelho agora também, individualmente, para cada um de nós. Tenhamos esperança, irmãos, porque Apocalipse 1,17 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente.
Amém. E para confirmar que a igreja também vai passar por esse crivo, que vai passar diante do Senhor no seu trono, na sua glória, na sua autoridade, no seu poder. Lá 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui, porventura, alguém está assistindo no YouTube. Eu odeio vocês crentes, eu odeio Israel, eu odeio você que está falando isso tudo, eu odeio tudo isso aí que você está dizendo. Jesus está te dando uma oportunidade hoje, filho, te arrependa. Como Ele está dando a todos nós que estamos aqui, para nos arrepender diante dEle, porque Ele estabeleceu um dia que Ele vai julgar todo homem, todas as tribos, todos com justiça. Se nós corrermos para os seus pés e pedirmos para Ele: Senhor, advoga a minha causa. Como disse Jó disse isso. Será que eu acho o texto aqui agora? Citei agora, deixa eu ver se eu encontro. Oh, Deus. Eu acho que eu não vou encontrar, porque quando a gente faz assim, não... Mas ele diz assim, é um trecho que ele diz assim, achei. Jó diz assim: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Eu vou ler de novo, está em Jó capítulo 17, versículo 3. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Nós lemos João 9, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim que Jesus Cristo é o quê? O nosso advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, porque Ele é o nosso advogado. Converta-se hoje, arrependa-se, porquanto tem um dia que o Senhor virá e julgará as nações com poder e grande glória. Não adianta ter ódio dos judeus, não adianta ter ódio da igreja de Cristo, não adianta ter ódio desta palavra, deste livro. Muitos estão falando que odeiam esse livro. Muitos estão aí por fora falando essas coisas. Fique sabendo que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E Ele derramará o seu juízo sobre toda a terra, como Ele derramou sobre os midianitas, como derramou sobre todos os que se opuseram e se levantaram contra Israel durante toda a história. Mas Ele está oferecendo uma promessa de arrependimento para você e para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus vos guarde e vos proteja. Amados irmãos,